professora há mais de 25 anos, que terá a identidade preservada, desenvolveu vitiligo durante um processo de esgotamento mental, que também levou ao afastamento do trabalho. Com o tempo, o cansaço deu lugar à ansiedade, à insônia e ao medo de voltar às atividades. É um desconforto emocional muito grande, né? A gente fica com uma sensação de vazio, de cabeça ruim, que tem um aperto no peito, aquele pensamento ruim de pensar que na segunda-feira a gente tem que retornar ao trabalho, que a gente vai encontrar a mesma estrutura, as mesmas pessoas, o mesmo ambiente. Então isso causa um certo desconforto. Dá a sensação de que a sua cabeça está vazia, né? Uma vontade de chorar, um desconforto total. Ao longo dos anos, a sobrecarga de trabalho, a burocracia e as responsabilidades passaram a afetar a saúde física e emocional. Ela precisou se afastar mais de uma vez e segue em tratamento, tentando recuperar a confiança para retornar às atividades. Na minha vida pessoal, é a questão de você chegar o fim de semana em casa, você não querer fazer nada, né? Você querer simplesmente deitar ali numa cama e dormir, mas sabendo que também não era possível, né? Que tinha que haver uma reação de continuar seguindo a vida, às vezes de sair com os filhos no final de semana, de ir num parque, em qualquer lugar que fosse, num rancho, qualquer lugar que fosse, para a gente poder distrair um pouco a cabeça. O esgotamento mental relacionado ao trabalho nem sempre surge de uma vez. Em muitos casos, os sinais aparecem aos poucos. Cansaço constante, alterações no sono, ansiedade, irritação e dificuldade de se desconectar das obrigações profissionais. Quando o sofrimento não é reconhecido ou tratado, o impacto pode atingir diferentes áreas da vida e até levar ao afastamento do trabalho. Há 17 anos, na área da saúde, a técnica de enfermagem Cláudia Cristina também sentiu os impactos do esgotamento mental. Com o tempo, surgiram a insônia, as crises de ansiedade, as dores de cabeça e o isolamento social. O quadro se agravou a ponto de afastá-la do trabalho e comprometer até atividades simples do dia a dia. No momento em que antes de sair de casa, eu tinha crises de choro, eu tinha crise de diarreia, de vômito, dores que andavam no meu corpo e que eu não tinha a menor vontade de sair da minha casa para ir para o meu ambiente de trabalho, porque eu sentia medo do tudo que eu ia passar, das pessoas que eu ia ver, do que eu ia enfrentar naquele dia e tinha medo que aquele dia fosse pior do que o dia anterior. Com acompanhamento profissional, terapia, medicação e o apoio da família e dos amigos, Cláudia começou a retomar a rotina. As caminhadas e a prática de atividades físicas passaram a fazer parte do processo de recuperação. Eu senti vergonha. Alguém que trabalha na saúde não perceber que estava doente. Mas eu procurei a ajuda, né, dos profissionais da prefeitura, que é a empresa que eu trabalho, né? E encontrei psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão lá para cuidar da gente e é necessário procurar o serviço. Mudou o olhar de mim para mim mesma. Eu entendi que eu não preciso deixar que as pessoas me maltratem. Isso não é forma de cuidar das pessoas. Se eu estou lá para cuidar das pessoas, eu preciso de alguém para cuidar de mim também. Então eu preciso procurar, admitir que estou doente e procurar os profissionais que estão lá para cuidar da gente. O problema tem se tornado cada vez mais comum no país. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho mostram que os afastamentos por transtornos mentais passaram de 201 mil em 2022 para 472 mil em 2024, um aumento de 134%. Entre as principais causas estão ansiedade, depressão e burnout. Segundo o Ministério da Previdência Social, os afastamentos relacionados à síndrome de burnout cresceram 493% entre 2021 e 2024 no Brasil. Enquanto a professora segue em tratamento e se prepara para voltar às atividades, a Cláudia tenta reconstruir a rotina um dia de cada vez.
Histórias diferentes, mas que deixam o mesmo alerta. Reconhecer os sinais e buscar ajuda podem fazer toda a diferença para evitar que o esgotamento comprometa a saúde e a qualidade de vida. Durante o meu período de recuperação, em que eu entrei de licença médica, a minha família, eles não aceitaram que eu ficasse reclusa, porque é o que eu queria. Simplesmente fechar a porta, fechar o portão, não conversar com ninguém por telefone, não deixar que ninguém me procurasse, não deixar que ninguém se aproximasse de mim. Então, as minhas irmãs vinham para minha casa, vinham me buscar, levar para casa delas. A minha irmã me levou para a academia, um ambiente que tem muitas pessoas, né? E eu ter que conviver com aquelas pessoas olhando para mim e sentindo que, de repente, um olhar deles era ameaçador para mim, uma atitude deles era ameaçador para mim, mas ela não desistiu. A minha irmã Marli, ela disse: você não vai parar, você vai todo dia comigo e eu vou te buscar todos os dias e você vai melhorar. Então eu comecei a partir daí, né, fazendo academia, comecei a me socializar com as pessoas. Meus filhos nunca me deixavam sozinha, sempre do meu lado, que seja para ir na padaria, que seja para ir no supermercado, em algum lugar, uma, qualquer coisa que fosse fazer, eu nunca estava sozinha. Eu sempre tinha alguém que fosse meus filhos, minha família, meus amigos, sempre do meu lado, me dando apoio e nunca falavam sobre a doença. Simplesmente tratavam como se não tivesse acontecendo nada e sempre me incentivando a ser mais, a, a ir além. Eu tenho tentado da melhor forma possível, né? Eu tenho tentado com medicação, com tentando fazer exercício físico, atividade física, uma alimentação mais saudável, mais convívio com outras pessoas, porque a gente também pode viver isolado, né? Então hoje, assim, tá mais tranquilo. Eu acredito que daqui para frente eu vou conseguir.